sou Cláudia Bock, estamos mais uma vez aqui nos estúdios da TV ABCD, apresentando o nosso programa LogComex, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 14 às 15 horas, sempre trazendo convidados que nos acrescentam com assuntos importantes, muito interessantes do nosso cotidiano, sobre logística, comércio exterior, economia, política, enfim, assuntos que estão sempre permeando o nosso dia a dia e de grande relevância ao nosso cotidiano. Gostaria de agradecer aos nossos telenautas que sempre estão conosco, nos acompanhando, não só ao vivo, mas também nas nossas reprises. Nós sabemos que, às vezes, o horário do nosso programa ele fica um pouco proibitivo para alguns, mas nós sabemos que o acesso às nossas reprises tem sido muito volumosas e nós agradecemos aí a todos que têm nos acompanhado, então, seja ao vivo ou seja através das reprises. Nós estamos hoje aqui nos nossos estúdios com um convidado, já esteve aqui outra vez conosco, sim, não é? E que aceitou novamente estar aqui conosco para falar de um assunto muito interessante da área de comércio exterior, que eu diria que é um dos pontos principais na área relacionada à burocracia do comércio exterior no Brasil. É uma das atividades que já deve ter aí mais de 120 anos de exercício e que tem a sua representatividade aqui no estado de São Paulo, feita pelo SINDASP, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Então, queria agradecer ao Reinaldo dos Santos, o nosso convidado de hoje, por ter aceito o nosso convite e estar aqui novamente conosco. Cláudia, eu gostaria de agradecer pela oportunidade dada a mim e, obviamente, aos despachantes aduaneiros, né, dar uma oportunidade da gente poder conversar a respeito dessa profissão que é, eu julgo assim, como fundamental na área de comércio exterior. É o elemento fundamental entre o importador, exportador, enfim, todos aqueles que militam nessa área, a nossa profissão é muito fundamental nesse sentido. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Reinaldo, eu dou aula de comércio exterior e você também dá aula de comércio exterior. E muitas vezes escutamos os nossos alunos falando, eu quero ser despachante, eu quero ser despachante e tal. Muito bem, mas para chegar a despachante, como você o é, você teve uma trajetória, né? Sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. A minha trajetória, eu estou com 40 anos de profissão na área de comércio exterior, parte dela na área fabril, trabalhei muitos anos na área de fábrica, sempre voltado na área de comércio exterior, e um tempo bem maior também como despachante aduaneiro. Então eu fui pioneiro nas exportações de frangos congelados para o Oriente Médio, que na época em que o Brasil ele sequer figurava no ranking de exportadores de frango congelado, isso nos idos de 75, né? E que hoje o Brasil exporta mais de 3 milhões de toneladas de frango e é o primeiro no ranking mundial, né, nessa atividade. Além disso, eu trabalhei também na área de material bélico, muitos anos na área de material bélico, exportação de material bélico, na área fabril, na área de não tecidos, e depois, como despachante aduaneiro em algumas empresas prestadoras de serviço, né, sempre vinculado à exportação, importação, logística, transporte internacional, em agentes de carga. A sua formação? Eu me formei em comércio exterior, né? E, além disso, eu tenho uma série de cursos nessa área, porque eu sou muito curioso nesse sentido, de sempre estar buscando atualização, sempre estar buscando, me preparando para atender as necessidades, obviamente, não só dentro da minha profissão, como também colaborar como consultor dentro do SINDASP, na colaboração com os próprios associados, com empresas que nos procuram. E, além disso, eu sou professor da Abracomex, que é um curso aberto também voltado para o despachante aduaneiro. Obviamente, ele faz menção à exportação, à importação, regimes especiais, enfim, tem outras atividades dentro da Abracomex nesse sentido, como também a área de logística e de trading, né? Queria que você falasse um pouquinho aí da história, né, do despachante aduaneiro. Eu queria voltar lá nos primórdios e falar um pouquinho como é que se iniciou, porque nós, ao longo dos anos, fomos percebendo que o despachante aduaneiro ele era um especialista. De repente, algumas pessoas começaram a invadir esse espaço. Ele retomou de novo isso. Mais uma vez foi permeado por outras instâncias e agora
tenta-se reverter isso novamente. Queria, então, que você fosse lá um pouquinho atrás e dissesse como é que foi o início, né, da trajetória, da função, né, da profissão de despachante aduaneiro. Pela história que eu pesquisei, o despachante aduaneiro, mais ou menos, ele tem em torno de 160 anos de criação da atividade. Porque, na realidade, o que existia nos anos 1850 eram caixeiros que eram funcionários dos respectivos patrões, em que eles cuidavam das cargas que chegavam ao porto. Né? E, naquela época, não existia a figura do despachante propriamente dito como nós temos hoje. Existia o caixeiro, em seguida veio o despachante, mas não o despachante aduaneiro. Ele era nomeado pelo posto fiscal, vamos dizer, pela agência de rendas, né, em que ele nomeava esses profissionais para trabalhar dentro do porto. E a partir de 1932, quando então houve o concurso para despachante, em que essa nomeação era feita pelo presidente da República, que foi a partir de 32. Eu me lembro, inclusive, que eu cheguei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi como despachante aduaneiro, né? E o dono daquele despachante ali, daquele escritório, ele era genro de um outro despachante. E ele herdou o escritório, né? Mas o sogro continuava lá, junto com os móveis e utensílios, né? Porque para largar do osso é difícil. É verdade. E tinha um quadro na parede, né, um diploma na parede, assinado por Getúlio Vargas, empossando o seu... o respectivo despachante. O despachante, né, o seu diegues, que era o diegues, né, o despachante, mas assinado pelo próprio presidente da República. Nós tínhamos algo em torno, em Santos, algo em torno de 18, 19 despachantes aduaneiros oficiais. Para ver qual era a importância do cargo. Exatamente, né? era muito. Nós temos o México hoje, ele tem em torno de 1.200 despachantes, são despachantes, eles têm a carta patente e essa profissão passa de pai para filho. E eles são responsáveis pelos processos em que eles atuam. Eles são mais responsáveis que os próprios importadores, né? E aqui nós passamos, depois dos anos 60, anos 70, por alguma turbulência com relação a isso entre a comissária e o despachante. Ora, a comissária recebia a outorga da procuração, ora o despachante, então houve muito essa confusão. Até que em 92 veio o 646, que aí regularizou a parte do despachante, aquelas pessoas que trabalhavam dentro do escritório, proprietários, diretores, CEOs de empresas, né, de comissários, automaticamente eles se inscreveram como despachante aduaneiro. Independente de ter curso superior ou não, eles se inscreveram, né, e obtiveram registro. Então, daí do 646 foi à frente esse tipo de procedimento, né? Mas, na realidade, hoje, para a ascensão a um despachante aduaneiro, você inicialmente tem que passar por a inscrição do ajudante de despachante, que você fica registrado durante 2 anos no Diário Oficial, que após esse período você solicita a inscrição, a habilitação para despachante. Sendo que, de acordo com o decreto 8.010, se não me falha a memória, ele promoveu o exame de qualificação técnica, que era, vamos dizer assim, uma necessidade muito grande do Sindasp, ainda na presidência do seu Valdir Santos, né, em que a gente tinha que ter algo mais para poder, vamos dizer assim, dar uma ênfase melhor à profissão e, ao mesmo tempo, manter profissionais à altura da profissão. Então, nós tínhamos que criar alguma coisa que barrasse o acesso fácil a essa figura do despachante aduaneiro, né? E aí veio, então, o exame de qualificação técnica, que no primeiro exame foram aprovados só 3, a nível de Brasil, né? No ano passado, que houve o exame, foi em dezembro, normalmente o exame é uma vez por ano, que ele é promovido pela ESAF, que é da Escola de Administração Fazendária da Receita Federal. É um exame muito difícil, que inclui matérias de inglês e espanhol, com redação, direito aduaneiro, direito tributário, aduaneiro, a área de importação, exportação, merceologia, que é classificação fiscal. Então, é um exame muito difícil. Esse em dezembro foram 11 aprovados. Só de 320 inscritos para 298 que participaram da prova, né? Houve uma abstenção. Então,
Eu acredito que daqui a 15, 20 anos esse mercado ele vai estar muito sólido no sentido de que vai estar atuando aquelas pessoas que têm realmente a competência que a função necessita. Né? Apesar da gente ser muitas vezes assim, as pessoas, algumas empresas não darem o devido valor, entender que aquilo lá é simplesmente o que era antes um carregador de papel e que ajudava na liberação das mercadorias das alfândegas. Você comentou sobre as comissárias de despacho. Eu queria que você fizesse aí exatamente a diferenciação entre o despachante aduaneiro e a comissária de despacho, porque, grosso modo, todo mundo diz, não, é a mesma coisa, faz a mesma coisa, tal, mas, na realidade, a gente sabe que existe aí uma grande diferença. Sim, sim. A comissária de despacho, vamos dizer assim, ele serve de apoio para o profissional despachante aduaneiro no sentido de que ela provém alguns tipos de serviço. Né? Por exemplo, sistemas informatizados, espaço físico para que o despachante possa desempenhar a atividade dele, né? Você tem setor de financeiro, contabilidade, enfim, tem toda uma infraestrutura que te dá essa condição para que o profissional despachante possa desempenhar o trabalho dele. Né? E o serviço da comissária, ela tem início a partir do momento que você recebe a documentação de um cliente e ao final você fatura esse documento, entrega a mercadoria e cessa aí a responsabilidade da comissária. A responsabilidade do despachante aduaneiro, ele tem, desde quando, muitas vezes, a carga está sendo embarcada lá fora, porque você é cobrado diariamente pelo teu cliente, no sentido de dar informação, né, ver o melhor modal, muitas vezes ver o melhor modal de transporte, ver em que local é o melhor para você efetuar o desembaraço em relação à necessidade e à urgência que esse cliente tem, né, de você recepcionar essa documentação, fazer a conferência desses documentos, ver se está de acordo, principalmente a parte de classificação, de inscrição, a fatura comercial, que tem que atender às necessidades do artigo 557 do Regulamento Aduaneiro, que é o Decreto 6759 de 2009. Lá tem todas o que é necessário que uma fatura comercial contenha num documento, para que você possa passar de uma forma correta para a declaração de importação, né? Que você tem 3 documentos base de um processo de importação: a fatura comercial, o conhecimento de embarque e o packing list, e certificados dependendo da origem dessa mercadoria. Então você tem que fazer a triagem dessa documentação e transcrever isso para uma declaração de importação. E aí, o que a gente chama de preparação, que é a parte mais difícil, porque se você não fizer uma boa preparação, você não tem um enquadramento adequado daquele tipo de mercadoria, a gente pode ser penalizado pela Receita Federal com multas, enfim, entre outros gravames que a gente tem. Então, o despachante é essa figura importante. E, além disso, ele tem, depois do desembaraço, ele tem 5 anos, ele é corresponsável por aquela importação. Já a comissária não responde por isso. Tanto é verdade que quem outorga a procuração, o importador-exportador, que é o tomador de serviço, ele outorga a procuração ao despachante aduaneiro, que muitas vezes nem sabe que está sendo negociado a título de honorários, por exemplo. Né? Então, ele recebe aquela incumbência e todo um elenco de obrigações que ele tem perante aquela procuração. E, além disso, ele é habilitado no radar. Então, aí cria-se o vínculo, né, entre o importador, o exportador e o prestador de serviço, no caso, o despachante aduaneiro. Reinaldo, vou pedir licença que nós precisamos fazer um rápido intervalo. Okay. E voltamos já. Mandem as suas perguntas. Até. Estamos de volta com o nosso programa Logo Comex, hoje recebendo o Reinaldo dos Santos, despachante aduaneiro, consultor, e que também está representando aqui o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Aliás, eu gostaria de mandar um abraço ao presidente, Marcos Farnese, o Marcos, né? Farnese, e ao ex-presidente, o Valdir Santos. E deixar aqui o meu abraço e convidá-los para estar aqui conosco assim que for possível também. Tem uma pergunta aqui que chegou do internauta que ele queria, o Rafael, ele quer um esclarecimento um pouquinho maior a respeito da diferença da comissária para o despachante aduaneiro. Talvez não tenha ficado claro que o despachante aduaneiro, ele acaba prestando serviço para a comissária, é isso? Existe a diferença. A comissária, normalmente o que acontece? A comissária, o trabalho dela, como eu falei,
é o atendimento com relação à assessoria ao cliente, de forma geral. Então, a comissária, ela provém ao importador, exportador, sistemas informatizados para que o cliente possa visualizar o processo dele através de internet, fazer um acompanhamento. Ela controla todo o recebimento de documento através de numeração. Então, o documento, quando chega na comissária, ele é numerado e recebe, obviamente, uma numeração sequencial para que esse cliente possa fazer o acompanhamento. E aí ela vai fazendo o acompanhamento com as companhias, se é aéreo, marítimo, através de Mantra, através do Siscomex Carga. Ele acompanha a chegada dessa carga, acompanha a prontidão de carga no armazém para que a gente possa registrar a DI, e ele vai municiando esse cliente. Ele provém, ele faz o numerário, a previsão de numerário, envia para o cliente, enfim. Normalmente as comissárias mantêm um coordenador de conta para que ele possa fazer esse contato o tempo todo com o tomador de serviço, que é o importador. Então, é isso a comissária, o serviço dela é esse, é prestar um serviço e, com o despachante aduaneiro, fazer essa contrapartida, porque só o despachante aduaneiro ele tem autorização para assinar uma ADI, só ele tem a senha para acesso ao Siscomex. Então, vamos dizer assim, em alguns locais ele é o cabeça pensante de toda uma operação. Uhum. Então, ele tem as pessoas que dão o suporte técnico, o suporte para que ele possa desempenhar as atividades. Obviamente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, ele monta uma equipe que vai dar esse suporte necessário para ele. Como a comissária ela não tem a senha, então é obrigado que ela tenha um despachante para que possa promover isso. E, normalmente, o despachante orienta aquilo que eu falei com relação ao embasamento legal do processo. Nem sempre você tem pessoas categorizadas para fazer isso. Então, você precisa embasar um processo em cima de quê? Em cima de uma legislação, em cima de um decreto. Se você tem processos de drawback, se você tem processos que têm redução de tributos, se você tem isenção. Então, você tem que ter um embasamento legal para que você não seja penalizado no final do processo. Agora, tudo isso também um despachante ele pode oferecer? Sim, nós temos... Isso vai em função do volume de serviço que você tem. Óbvio, se eu tenho um cliente com 2, 3, 4 processos por mês, eu faço isso tranquilamente. Uhum. A partir do momento que você começa a ganhar massa de clientes, então você tem que começar a abrir a sua empresa, montar talvez uma comissária, que muitas delas hoje, o presidente, ele é o próprio despachante aduaneiro, e ele tem uma equipe que trabalha em função das necessidades dos seus clientes. Uhum. E, por outro lado, a cobrança, existe uma diferença na cobrança. Então, a comissária ela cobra a comissão pelos serviços prestados por essa assessoria e o despachante pelos honorários do despachante aduaneiro, que aí é recolhido através do sindicato dos despachantes ou das entidades espalhadas pelo Brasil. Ele tem a obrigação do recolhimento através da GRH, que é a Guia de Recolhimento dos Honorários do Despachante Aduaneiro. Existia há muito tempo, isso a gente está tentando desmistificar, que era a tal da taxa do SDA, que para nós ela tem uma conotação muito ruim, porque soa como uma chacota, ou seja, que nada mais é do que o SDA, a sigla do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Uhum. E tem muita gente até hoje que imagina que a taxa, que os honorários dos despachantes são pagos para o sindicato. Que não é verdade, eles são recolhidos de acordo com o Decreto-Lei 2472 de 88, no artigo 5º, que ele fala que os honorários do despachante aduaneiro têm que ser recolhidos através do sindicato, que por sua vez retém o imposto de renda e devolve o líquido ao despachante aduaneiro. Então, esse é o real. Então, se imagina-se que o despachante, a taxa é do sindicato. Não é verdade isso. Essa questão aí de cobrança dos serviços, dos honorários do despachante, tem a guia de recolhimento, então, Sim. que é feita através do sindicato. E existe uma outra forma de remuneração também para o despachante, através de um percentual sobre o FOB ou o CIF da exportação da importação? Isso são valores, eles são negociados. O que acontece? Quando normalmente você vai buscar a captação de um serviço, você tem que entender do seu cliente o que ele opera. O que ele importa, de onde vem, para onde vai, para que porto ele vai ser desembaraçado dessa carga, qual é o tipo de mercadoria, se tem algum tipo de licenciamento, se você precisa tomar algum tipo de providência a mais do normal que você entende. Então, você tem que saber exatamente qual é o trabalho do seu cliente, qual é o preço de uma mercadoria. Muitas vezes você fala assim, eu vou cobrar um valor irrisório, eu vou cobrar o valor de uma amostra. O cara vai trazer uma amostra, então eu vou
cobrar um valor pequeno porque é uma amostra, não tem, vamos dizer assim, um valor significativo do ponto de vista do trabalho. Agora, se você vai importar um Boeing 747, você tem um valor enorme, você não pode cobrar um valor que não remunere, porque não é só a remuneração do serviço que você vai prestar. Tem que entender que o despachante é corresponsável com o importador pelo prazo de 5 anos, enquanto perdurar aquele processo. Aproveitar, então, e falar dessa corresponsabilidade, né? Que eu acho muito interessante, e quando eu explico isso para os meus alunos, eles ficam apavorados, né? Mas fala um pouquinho sobre a corresponsabilidade do despachante em relação a uma operação de exportação e importação. Exatamente. Então, a corresponsabilidade vai lá no sentido de que tudo aquilo que a Receita Federal imputar de alguma forma contra o importador, o despachante, ele assinou aquela DI, consta o CPF dele na DI, e ele se torna um responsável pelo aquele processo. Independente, ele está sujeito até perder o registro de despachante aduaneiro, vamos dizer assim, no caso de houver por parte da Receita Federal uma imputação de que ele foi corresponsável no sentido de que aquele processo estava errado, houve, sei lá, um contrabando. Ele é solidário com o importador Sim, e o exportador. em todos os momentos. Aí a gente fala, 5 anos desde que a Receita Federal não abra um auto de infração, algum processo, com 4 anos e meio, e aí você passa a responder ad eterno até que o processo se encerre. Então essa é a responsabilidade, o que muita gente não entende. Imagina que um processo, eu assino uma DI, você desembaraçou, acabou. Não, acabou aí. E por outro lado, a comissária é uma empresa. Então ela pode estar registrada hoje, ela pode estar operando normalmente, como amanhã ou depois ela pode encerrar as atividades, ir para outro negócio, mas o CPF do despachante, como pessoa física, continua. Ele é uma pessoa física, ele é um autônomo. Por isso que a remuneração dele vem através dos honorários. Ele não tem vínculo empregatício nem com a comissária, nem com nenhuma outra empresa. O vínculo é dele, com ele próprio, por ser um profissional autônomo. Né? E, então é isso que às vezes ocorre, esse equívoco das pessoas identificar, falar assim, o despachante aduaneiro. Não, o despachante aduaneiro ele tem que ser remunerado. Então, a partir do momento que o teu tomador de serviço outorga uma procuração para você, para o despachante aduaneiro, a partir daquele momento cria-se um vínculo de trabalho, de serviço, e que com o desembaraço da mercadoria, obviamente, existe contrapartida, que é a cobrança desse valor. Né? Não existe o trabalho gratuito, não existe. Então, você tem que cobrar pelos seus serviços. E aí que entra, quanto que é o serviço? É você que vai demandar, é o histórico do mercado. O mercado determina que nessa faixa eu tenho que operar desse jeito. Eu também não posso ter prejuízo, por exemplo, eu tenho uma estrutura que oferece uma assessoria muito grande para aquele cliente e você, no final, cobrar um valor irrisório. E um ponto só, Cláudio, um ponto importantíssimo. Muitas vezes você tem clientes pequenos que demandam necessidades o dia inteiro, todo dia. Te liga para fazer, olha, eu preciso disso, aí você faz uma planilha, você verifica o custo, verifica um transporte, verifica um frete, enfim. E aí ele te dá um processo e a cobrança do despachante ela só é concluída no processo. E às vezes você tem aquela demanda o tempo todo e você só cobra no processo. E aí, geralmente, é um percentual sobre o valor, sobre o valor da mercadoria, o e valor aí existe um percentual e você tem alguns custos médios, né? Porque o nosso serviço ele é medido por referencial de custo médio. Por exemplo, qual é o custo médio de um processo considerando uma importação normal, uma exportação normal. E aí você enquadra aí. Aquilo tudo que foge de um serviço que a gente entende como normal, ele passa a ser um preço específico dentro por exemplo, uma carga de projetos. Você vai operar uma carga de projetos, você vai fazer o desembaraço de uma carga de projetos, esse valor é negociado, porque são máquinas, equipamentos de grande porte, que às vezes demandam muito tempo, você tem que se desdobrar, você trabalha dias a fios naquele desembaraço. Tem produtos de alto valor agregado, Sim, né? exatamente. Então você tem a tua responsabilidade vinculada a isso. Porque muitas vezes você fala assim, o despachante aduaneiro, ele cobra X, mas se a gente considerar que a multa mínima da Receita Federal é de R$500, então como é que você tem condição de cobrar um valor, sei lá, abaixo disso daí, e a tua responsabilidade vai aonde? E é por processo. Muitas vezes o pessoal fala assim, não, mas aquele cliente, ele está te fornecendo 800 mil processos por mês, mas você responde por cada um indistintamente. Então, esse aqui. E nessa questão aí de responder, né, de ser solidário, uma vez eu escutei uma história de uma exportação que estava sendo feita, vinha lá de São Tomé das Letras e caiu
lá na parametrização, Isso. canal vermelho, tudo, e a fiscal mandou chamar o despachante, já avisou a Polícia Federal que poderia ser, né, algum tipo de contravenção que estava sendo cometido, tal. A mercadoria vinha de São Tomé das Letras, estava declarado como pedras ornamentais para piscinas, e o destino era a Nigéria. Né? E aí, então, mandou chamar o despachante e tal, e foram abrir a carga. E quando abriram a carga, né, abriram o container ali na presença do despachante aduaneiro, né, deixar claro que o fiscal não pode abrir. Sim. Né? O despachante não pode abrir o container, nada, só o fiscal. Né? Fiscal acompanhado do Sim, despachante aduaneiro, tem que estar os dois ali, né, o representante do dono da carga, do importador ou do exportador, e a fiscalização, e aí parece que a Polícia Federal estava junto. E aí, quando abriram lá a porta do container, tinha lá o container estufado com cocaína prensada. E me disseram que o despachante já saiu dali preso. Eu acho que existe um equívoco nesse ponto, porque o despachante, esse profissional, ele trabalha com base em documentação, como transportador internacional. Então, você vai retirar uma carga no exterior, o conhecimento próprio diz desconter, o próprio transportador internacional define, porque a informação é recebida. Então, o despachante, para um desembaraço, confecção de um documento, tanto de importação quanto de exportação, ele vai com base na documentação que é recebida do importador ou do exportador. Ele não abre a carga, ele não se antecipa a abertura de um container, de um volume qualquer, sem a presença da Receita Federal. Muito pelo contrário, quem solicita a abertura é a própria Receita Federal, que tem o acompanhamento do despachante. Então, é difícil você falar assim, ele vai ser preso porque essa mercadoria é um contrabando, é uma droga, enfim. Só que ele não viu isso, ele recebeu um documento que o exportador definiu que era aquela mercadoria. Então, ele está acreditando que é aquela mercadoria. Então, isso daí, eu acredito que, do ponto de vista jurídico, é muito fácil. Ele pode ter sido preso até por um outro motivo que não... Sim, que não esse, entendeu? Então, a gente trabalha muito, não só o despachante, mas o transportador internacional em cima daquilo que diz conter, o exportador ou importador. Tem que ter uma confiança muito grande. Exatamente. Também, porque se ele é solidário e vai acabar respondendo... Sim. Né? Então, é um risco que o despachante também não vai correr, porque você trabalhar com empresas, com pessoas que não oferecem nenhum tipo de confiabilidade, é complicado. Né? Então, você tem que saber quem é o seu cliente, você tem que pesquisar, você tem que fazer reuniões. Então, isso é fundamental para o nosso trabalho. Né? É o que eu particularmente oriento para os clientes, quando vai, tanto do despachante associado, pesquisem, verifiquem quem são essas pessoas, né, antes de você pegar o negócio, porque a partir do momento que você pega, é complicado. Exato. Reinaldo, faremos agora um breve intervalo e voltamos já já. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso programa Log Comex, hoje com Reinaldo dos Santos, aqui falando sobre a atividade do despachante aduaneiro. Reinaldo, lá no Sindasp, vocês criaram um grupo para estar discutindo essas questões, né, relacionadas ao despachante aduaneiro. Queria que você falasse um pouquinho o que o grupo tem discutido. Isso. Com a assunção da presidência pelo Marcos Farnese, fazia parte dos itens, né, de trabalho a plataforma, a criação do grupo de despachantes do grupo para defesa dos honorários do despachante aduaneiro. Né? Então, nós formamos um grupo em que esse trabalho do grupo estaria focado no profissional despachante aduaneiro, em função de quê? Em função de que a profissão estava meio equivocada com relação à cobrança dos honorários. Então, existe um trabalho muito forte dos operadores internacionais, dos grandes operadores logísticos internacionais, né, de que eles, muitas vezes, a maioria deles admitem profissionais despachantes aduaneiros para trabalhar como funcionários dentro do escritório, e que, nesse sentido, eles seriam, sei lá, gerentes de importação e exportação, auxiliares, analistas, ou coordenadores de importação e exportação, né?
como funcionário e utilizavam as senhas, esses despachantes utilizam as suas respectivas senhas para registrar processo, né? O que nós entendemos como equivocado esse tipo de atitude, de atividade, por quê? Porque o despachante sempre vai ser um profissional liberal, sempre vai ser uma pessoa física. Ele jamais vai ser um funcionário categorizado. Tanto é verdade que não existe a profissão para efeito CLT do despachante aduaneiro com carteira assinada. Uhum. E aí começou então a travar uma batalha muito forte. Então esse nosso trabalho do grupo é no sentido de orientar as empresas de que existe a profissão do despachante e ele é o verdadeiro elemento de atuação junto à Receita Federal, porque ele é nomeado pela própria Receita Federal para atender esse tipo de serviço. E você cobrar, é muito comum os operadores internacionais cobrar a título de despacho aduaneiro, o que eles não podem fazer, porque eles não, vamos dizer assim, não existe esse tipo de contrato, né? Do prestador de serviço, do transportador internacional, fazer um despacho aduaneiro. Por quê? Porque é uma função, uma atividade vinculada ao próprio despachante. Então, isso a gente está combatendo de forma bastante enérgica, né? Orientando os importadores e exportadores, inclusive no exterior, através do FCPA, que é a lei anticorrupção, né? De que eles têm que atender a legislação brasileira. E a legislação brasileira determina de que o serviço de despachante aduaneiro é feito pelo profissional e não por uma empresa, porque ela não tem essa condição de exercer esse tipo de atividade. Quer dizer, ele pode, até um operador logístico, por exemplo, ele pode ter o seu despachante aduaneiro desde que ele não seja vinculado pela CLT à empresa, é isso? Ele pode ter o despachante aduaneiro contratado que vai ser o prestador de serviço como prestador dele. de serviço, exatamente. Ele pode ser ele contrata um prestador de serviço, um despachante, para executar os serviços dos clientes que ele atende. E ele vai pagar aquilo que o despachante acha de direito, vai recolher através da guia, exatamente. Vai cobrar a sua comissão. Exatamente, ele vai fazer tudo aquilo conforme determina a legislação, que ela é muito clara. O decreto-lei, que é o decreto-lei 2472, que é o decreto matriz de 88, ele define de que os honorários do despachante aduaneiro são recolhidos através da entidade de classe a que ele pertence, né? Então, você, como agente internacional, você contrata um despachante aduaneiro que ele faz o recolhimento, que aí faz aquilo que foi acordado entre eles, não hoje da forma que estão fazendo, porque você, além de tirar o serviço do profissional, está passando uma informação enganosa para o tomador de serviço, que na realidade isso não pode acontecer dessa forma. E ele não pode faturar como despacho aduaneiro. Então, nós temos inclusive está dando muitos processos. Nós temos histórico dentro do Sindasp de que alguns funcionários que utilizavam suas senhas estão entrando com processo trabalhista contra essas empresas, cobrando os honorários do despachante aduaneiro. E a Justiça já deu diversas vezes ganho de causa a essas pessoas, por quê? Porque existe. Isso é lei, não é uma coisa que foi colocada pelo sindicato. Ou seja, independente, você está aqui, você está trabalhando, você tem o seu salário, porém, se você for fazer um despacho aduaneiro, usar a sua senha, você tem o direito aos honorários. Sim, exatamente. Então, não temos nada contra que aquele profissional trabalhe como funcionário, desde que não atue como tal. A partir do momento que ele utilizar a senha dele, ele tem o direito a cobrar, o direito e obrigação a cobrar pelos honorários, para que não tenha algum problema no futuro. Certo. Alguém está mandando aqui um elogio para você. A pessoa não se identificou, mas diz assim, para falar a verdade, não é uma pergunta, e sim um elogio. Como ele é lindo. Então, agradeça a sua admiradora aqui, que está dizendo que você é lindo. Muito bem, obrigado, né? Pelo menos está aqui ligada no assunto, ligada aí em você. Você falou um pouquinho agora do Sindasp. Fala um pouquinho do Abracomex também, né, que é a associação. É a Associação Brasileira de Consultoria em Comércio Exterior. A Abracomex, ela é uma empresa sem fins lucrativos, ela é mantida por importadores e exportadores, cujo objetivo é prestar assessoria ao comércio exterior com cursos, né, com cursos com valores, vamos dizer assim, bastante interessante do ponto de vista daquelas pessoas que necessitam de um aprendizado. Ela tem o curso de formação de despachante aduaneiro, que ele elenca dentro desse conteúdo
o conhecimento do despacho aduaneiro, tanto na área de importação e exportação. Eles atendem também a área de legislação, né, regimes especiais. Nós temos dentro do módulo de importação e exportação, tem um simulador de importação, que você simula licenciamento, que você simula o registro da declaração de importação. Na exportação, a declaração de exportação, o registro de exportação. Então, existe a simulação, existe um sistema de simulação desses documentos, o que eu acho que é muito válido, é um aprendizado bastante interessante. E nós temos um público bastante eclético no sentido de que, da necessidade de se buscar, nós temos públicos de advogados, contadores, pessoas que estão fazendo o Comex, né, a Faculdade de Comércio Exterior, pessoas despachantes, ajudantes. Então, nós temos, vamos dizer assim, um pessoal bastante eclético nesse sentido, de buscar o aprendizado, né, da área de importação, que hoje demanda, sei lá, nosso produto hoje de importação, 75% são produtos importados. Né? Então, nós temos uma demanda muito forte. Então, existe a necessidade, a cada momento cria-se uma empresa nova, mesmo no sindicato, as pessoas buscam o tempo todo informações com relação à importação de diversos locais, hoje principalmente da China, mas de produtos assim que você nem imagina. Existe a importação desses produtos e cada vez mais do profissional que dá o suporte a essas informações. Ok. Nós temos a pergunta do Zé Renato, obrigado pela participação. Ele está perguntando o seguinte: com tanta modernidade, né, com a utilização de software, nós temos aí o Syscomex, o Novo OX, nós temos aí... entrando agora o portal único do Syscomex, portal Syscomex, que ele está... Desculpe, não sei se... Não, pode falar. Se você vai perguntar. O governo está implantando... o Ministério da Fazenda está implantando até 2016 e 2017, que é o portal Syscomex, em que ele vai reunir todos os módulos do comércio exterior dentro de um único sistema. Anvisa, Inmetro, Mapa. Então, todos esses órgãos eles vão estar dentro desse portal e que tudo aquilo que você fizer hoje vai estar vinculado ao portal. Então, por exemplo, se você importa uma mercadoria, a partir do momento que é editado o Syscomex Carga, no caso do marítimo, ele já vincula dentro desse portal e toda a documentação, as demais informações que são vindas, eles vão mantendo num único arquivo. E na medida em que você for registrar uma declaração de importação, por exemplo, então você já busca tudo que está lá dentro. Então vai ser um portal único em que você vai ter todas as informações relativas a um determinado processo, a uma determinada operação, tanto na importação quanto na exportação. Segundo o governo, até 2016 a exportação, toda ela, e 2017 a importação. Né? Então é um sistema muito interessante, eu fui no lançamento em Brasília, e isso daí está no sentido de quê? De facilitar. Mas isso, por outro lado, não significa dizer que o despachante aduaneiro ele vai ser colocado em segundo plano. Nossa, essa é exatamente a pergunta aqui, né? Se que toda essa tecnologia, a figura do despachante aduaneiro não ficaria ofuscado e até desprezado. Essa foi a primeira pergunta quando no lançamento que eu fiz para o pessoal do DSEX, no sentido de que aonde fica a figura do despachante aduaneiro? Ele falou, isso daí nada vai mudar, porque o acesso ao sistema... O despachante aduaneiro ele tem que entrar com a senha, ele tem que ter o ICPF, que é a certificação digital, e entrar com a senha dele para fazer as consultas e fazer os registros que forem necessários. Isso foi a primeira preocupação, como despachante aduaneiro a gente tem que ter. Então, prevalece a figura do despachante muito forte nesse sentido, que perante a Receita Federal, vamos dizer assim, é um elemento que presta um serviço enorme a eles, né? Tanto é que existe o ranking dos despachantes aduaneiros, porque na medida em que aquele despachante comete algum tipo de erro, alguma retificação numa ADI, num processo, ele é vinculado ao radar. E aí você vai fazer, a Receita Federal faz um ranking dos despachantes. Parte do canal verde que nós temos hoje, ele está vinculado ao CNPJ da empresa e ao CPF do despachante aduaneiro. Então, aqueles despachantes que menos risco oferecem à Receita Federal, fatalmente os canais serão verdes. Então, nós temos empresas com 90% de canal verde, que está vinculado ao CNPJ e ao CPF do despachante. Então, existe um grau de risco muito pequeno perante a Receita Federal. Então, isso para nós é muito importante. Né? Então, que você tem o teu cliente, tem aquele trabalho que você oferece para ele.
Agora, Reinaldo, o despachante, ele é um prestador de serviço e ele é o representante do importador e exportador perante a Receita Sim, Federal, sim. né? Aos órgãos Aos órgãos anuentes. anuentes, tudo. Uhum. Agora, me diga uma coisa, uma empresa, uma importadora, ela pode eleger um funcionário seu como seu procurador e fazer todas as vezes de um despachante aduaneiro? Sim. Ele pode, desde que ele seja um funcionário categorizado dessa empresa, ele vai receber uma procuração dessa empresa para que ele opere única e exclusivamente dentro desse CNPJ ou das filiais, se for o caso de uma empresa que tem filiais. Então ele pode registrar uma ADI, uma ADE, ele pode executar um Ele desembaraço. recebe uma Ele senha. recebe uma senha da Receita Federal, ele faz um processo, ele não tem necessidade de ter qualquer curso nesse sentido, ele pode ter curso primário, por exemplo, ele não precisa ter nenhum tipo de conotação nesse sentido. Ele recebe essa senha e ele vai executar as orientações, os procedimentos adequados ao desembaraço aduaneiro, como se um despachante fosse vinculado único e exclusivamente para aquela empresa. Só que eu vejo o seguinte, hoje as empresas elas buscam vender, elas buscam lucro, elas buscam negócios. Né? E a partir do momento que você se envolve com processos burocráticos, você acaba perdendo o tempo e gastando dinheiro nesse sentido. Então, tanto é verdade que hoje algumas empresas, alguns grupos da área de comissária de despacho, têm pessoas in-houses para oferecer esse tipo de serviço. Ou seja, você não tem o headcount nas companhias, nas grandes multinacionais. Você tem os prestadores de serviço que provêm esse tipo de serviço e alocam pessoas para fazer todo esse trabalho, né, e com um custo específico, obviamente, dentro de um projeto de desembaraço aduaneiro, enfim. Né? Então, eu acho que isso é importante dar, vamos dizer assim, direcionar o tipo de trabalho, a força para quem realmente tem a competência para executar esse tipo de trabalho. Uhum. Me diga uma coisa, o nosso programa está quase terminando, mas antes eu queria perguntar para você, a figura do ajudante de despachante, ele foi benéfico ou não para o despachante aduaneiro? O que eu posso responder? Ele é muito útil no sentido de que, muitas vezes, você pode utilizar a figura do ajudante despachante, que é muito comum em Santos, nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, você utilizá-la realmente como um ajudante, aquela pessoa que tem um contato com o fiscal, aquela pessoa que ajuda a conferir uma carga, né, aquela pessoa que te orienta, leva a documentação, faz todo um trabalho, vamos dizer assim, de campo para o despachante. Então, muitas vezes o despachante não tem a necessidade de executar um desembaraço aduaneiro, esse ajudante pode fazer. E na medida em que ele tem uma ligação muito forte com a fiscalização, isso facilita muito o nosso trabalho. Porque se você opera com empresas com risco muito baixo na importação, na exportação, e que o ajudante faz um serviço legal, isso daí te ajuda, agiliza o processo no sentido de que de você estar com uma pessoa certa lá, falando, eu vou ter esse processo assim, 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 já preparar tudo que vai ser conferido tal hora, ou ele dá um suporte para um assistente técnico que vai fazer uma verificação de uma mercadoria, um engenheiro, que a gente chama. Né? Então, isso daí facilita muito o trabalho do despachante aduaneiro. Como é a remuneração do ajudante? Normalmente, ou ele é remunerado por uma prestação de serviço, muitas vezes até por ele ser funcionário de uma comissária. Exatamente. Em Santos, por exemplo, tem o piso mínimo de ajudante para efeito de registro em CLT. E tem também o sindicato dos Sim, dos ajudantes despachantes aduaneiros, exatamente. Muitos hoje estão com 20, 30 anos de atividade e jamais querem passar a despachante porque eles estão muito bem naquilo que fazem. E se tornarem despachantes, tem a dificuldade de você outorgá-los na procuração. Entendeu? Porque muitas empresas ela limita o número de despachantes numa procuração, né? Então, enfim, o que o ajudante não pode fazer é tomar ciência em processo. Ele não pode fazer, só o despachante pode fazer isso, né? Por exemplo. Ok. Reinaldo, infelizmente a conversa está muito boa, mas o nosso programa chegou ao fim. Eu espero que você, desde já, aceite o nosso convite de voltar em breve e que você deixe agora suas considerações para o nosso telenauta. Eu agradeço aos telenautas, as pessoas que tiveram paciência de estar com a gente aqui e espero também que tudo aquilo que a gente conversou sejam úteis e o que for necessário a gente está à disposição. Né? Eu agradeço ao Sindas por ter cedido essa participação aqui. Eu fico muito feliz daquilo que eu estou fazendo hoje, que eu acredito que deva estar ajudando muita gente nesse sentido. Com certeza. Reinaldo, muito obrigada.
Agradeço a todos os telenautas que participaram hoje do nosso programa e continuem conosco, assistam ao vivo, assistam aos nossos reprises, encaminhem seus e-mails, suas sugestões. Estamos aqui procurando sempre fazer o melhor programa para vocês. Um abraço e até a semana que vem.